Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Cicobi, sou mais potiguar. Acelere sua carreira com a Unifecaf. 84-999345623. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. No programa de hoje eu vou trazer para você, que está aqui na audiência com a gente, uma experiência de empreendedorismo feminino muito interessante. Uma profissional formada originalmente em jornalismo, depois dedicou-se à fotografia, depois ampliou a sua atividade na fotografia para fotografia de partos. Imaginei você fotografar um parto, a dificuldade que é, com iluminação, com todos os sentimentos que estão envolvidos naquela hora. Enfim, ela entrou nesse caminho e se consagrou, porque é reconhecidamente uma excelente profissional nessa área. Além disso, ela ainda empreendeu, sabe, uns docinhos, umas coisas aí, que nós vamos saber com ela a partir de agora. A nossa entrevistada hoje é Mariana Rocha. Mariana, bom dia, satisfação tê-la conosco aqui no Mundo dos Negócios. Bom dia, a satisfação é toda minha, uma honra estar aqui nesse programa, né, já consolidado, com a figura como a sua, que eu admiro muito, e estamos aqui para dividir um pouco sobre esse meu espírito multifacetado. Pois é, satisfação é nossa. O espírito multifacetado levou você para o jornalismo, para a fotografia de parto, para os doces. Eu sou do ramo dos doces. Vamos começar de trás para frente? Vamos. Que doce você faz? Do verbo eu fazia, né? Porque hoje não dá mais tempo de fazer. Os brigadeiros gourmet, na época que chegou essa fama de brigadeiro gourmet, né? De sair do tradicional, do docinho de coco, do brigadeiro de chocolate. Então, na época que isso chegou aqui em Natal, eu me encantei pela arte da confeitaria e comecei a fazer doces em casa mesmo. E comecei a vendendo isso nos locais por onde eu passava, no trabalho, na TV, no salão de beleza que eu ia. E aí fazia isso enquanto eu trabalhava como jornalista de televisão. Quando eu chegava em casa, ao invés de descansar, eu ia fazer doce. Mas vamos voltar então para o seu começo. Certo. Quando é que você empreendeu, resolveu entrar para o jornalismo e qual era o seu propósito? Eu sempre fui muito comunicativa, né? Isso desde da minha adolescência. Minha tia tinha uma câmera, daquelas câmeras bem antigas, e entre os primos eu sempre gostava de performar em frente a essas câmeras. Eu sempre queria roubar a cena, chamar a atenção. Na exibida. Pronto, eu gostava de fazer, sempre muito engraçada, muito espontânea, mas também com uma criatividade muito aguçada, né? Muito inquieta. Eu gostava muito de criar coisas, de escrever, de desenhar. Pensei até em ser estilista, adorava fazer desenhos. O meu pai é médico, mas poderia ser um humorista e poderia ser um desenhista, porque ele é um excelente, eu digo, é o único médico que eu conheço que tem uma letra perfeita. Então, assim... Isso é porque ele deve ter feito caligrafia. Depois a letra dele você me diz. Então, assim, tem umas habilidades que a gente vai herdando, enfim, e tudo misturado dentro de mim, e eu tinha muita vontade de fazer publicidade para expressar tudo isso, né? Porque eu estaria na comunicação, na criação, nesse meio de imagens que eu gosto muito, mas eu queria muito fazer na UFRN, e na UFRN na época não tinha. Então, é uma habilitação, né? Porque tem a comunicação social com habilitação em jornalismo, em radialismo e fotojornalismo. E hoje, publicidade. Agora tem publicidade nos últimos anos, né? E na época não tinha. Então, assim, você é adolescente, eu digo até que é uma decisão muito difícil para a gente tomar com 17 anos de idade, 16, às vezes 18. Porque não há uma preparação na época de... Hoje, ensino médio, antigamente era segundo grau, né? Exato. Não há uma preparação que conduza você naquilo que você quer fazer. Muitas vezes a gente nem sabe. Nem sabe. E a gente começa de um jeito e vai para outro. E eu, libriana, então, indecisa que sou, mas enfim, cheguei no jornalismo. Mas tudo está escrito, né? Nada é por acaso. E aí eu entrei no jornalismo e desde o segundo período eu já comecei a trabalhar na área. Fazia sentido porque eu era muito comunicativa. Sim. Então, assim, automaticamente eu me identifiquei com várias áreas, mas não necessariamente eu planejava trabalhar
na televisão. Mas meu lado empreendedor sempre existia, porque eu lembro que nas aulas de jornalismo eu trabalhava, eu diria, para eu conseguir meu dinheiro, né, não depender e pedir aos meus pais, eu revendia produtos com as revistas. Sim. Que era uma forma fácil que eu tinha de conseguir gerar alguma renda para mim, né, com o meio dos contatos. Você se virava. Eu me virava. Esse é o perfil do empreendedor. O empreendedor, o primeiro princípio do empreendedor é alguém que quer se virar. A gente diz isso, porque quem quer empreender não precisa botar na cabeça que vai ter começo, meio e fim. Não, você quer empreender, você quer fazer um negócio, você quer se virar para ganhar o seu dinheirinho. Começa assim, e depois vai crescendo, se especializa, se qualifica. Exatamente. E imagina toca se eu fosse, não, eu vou do nada dizer, não, eu quero ser empreendedor. Não, é algo muito natural que vem, né? Aquela vontade de você querer ser independente, e isso vem muito cedo. E muitas vezes, às vezes, quando você ainda é criança, né? Você já demonstra essa habilidade para as vendas. E aí eu lembro que eu até me apresentando aos meus professores, todo mundo morria de rir. Inclusive, professor, se a senhora quiser comprar, tem um perfume para o menino, para morrer de rir. Então, assim, eu me dava bem nas vendas, porque eu aproveitava desse meu poder carismático e comunicativo e vendia muitas coisas. E com isso também vieram os doces, que foi outra coisa que eu agregava, mas e no jornalismo eu já fui fazendo estágios em assessoria de comunicação e ainda perto de terminar que eu decidi experimentar a TVU, né, para ver como é que eu me saía na TV, porque era uma área que eu ainda não tinha passado. Sim. Porque a gente sabe que não é uma área fácil de você estagiar, pelo menos na minha época não era. Então a TVU abriu minhas portas, mas sempre eu tendo outras coisas, eu nunca fiquei fazendo só uma coisa, eu sempre agregava com outras funções. Você disse que era múltipla no começo? A gente que trabalha na área de comunicação sempre faz muitas coisas, né? Você quando fala de fotografia de parte, seus olhos brilham. Uhum. Quer dizer, é uma coisa que tem uma simbologia gigantesca para você. A gente vê isso. Eu chego a suspiro porque, para mim, é justamente sobre isso. Sim. Né? Porque eu, inclusive, depois que eu comecei a ser exclusivamente empreendedora, hoje eu não tenho, né? Antes eu trabalhava em TV, era carteira assinada, tinha essa questão de cumprir horários e eu tive a coragem e a preparação de abrir mão dessa segurança para poder viver por conta própria com o meu trabalho, ser chefe de mim mesma, montar a minha equipe e minha estrutura. E eu digo que eu só tive força para fazer isso pela paixão do que envolve o que eu faço. E poder tornar isso eterno, porque uma imagem, uma fotografia é para sempre, né? Então isso é algo muito encantador, tal como a televisão também é. Mas isso envolve sentimentos muito positivos. Eu digo que eu tenho um privilégio muito grande de estar trabalhando com algo muito bom. E isso me impulsiona, porque empreender é difícil, é muito difícil. É muito complicado, né? Tem altos e baixos para todos os ramos, isso todo mundo tem certeza, quem é do mundo dos negócios sabe. Outro dia a gente estava falando, e eu fui demandado sobre um negócio novo que é um grupo que a gente está à frente, chamado Casa Verde Store, que é uma loja colaborativa, com vários espaços de produtos lá dentro para presentes, com um café que serve refeição, que tem lanches diferenciados, é bem interessante. E com um empório, e a pessoa me disse, como é que um negócio desse chega num determinado período do ano, tem uma queda de faturamento brutal como teve no mês tal. E eu fui explicar, o varejo é assim, você tem altos e baixos, a gente tem que aproveitar na alta para faturar mais e acelerar para crescer o faturamento e se resguardar para quando chegar o momento de dificuldade. E é um processo que quem não está acostumado a empreender ou quem não está no mundo dos negócios não compreende. As pessoas são muito mais acostumadas ao conforto de uma remuneração constante, que é o caso, por exemplo, de servidores públicos e de outras atividades, né? As pessoas têm aquela estabilidade que a gente não tem. O que a gente tem que ter é duas coisas: determinação e objetividade para poder superar. A determinação para você enfrentar, ir lá. E isso eu acho que é o que move o empreender. E você, nesse caso de ser fotógrafa de parto, para mim seria difícil uma atividade dessa por uma razão básica, eu não gosto de sangue. Então é para todo mundo. Já tem uma repulsa, né?
Você tem uma repulsa, então é uma complicação. Como é a relação da sua clientela com você quando recebe os produtos finais? Quando você termina o seu trabalho, que entrega? Nossa. Para mim é quando eu digo cumprir minha missão. Sim. Porque, nossa, eu não gosto, eu não gosto de falar, porque eu me emociono, porque como eu sou mãe, meu filho tem 3 anos. Então, assim, a gente se transforma, a mulher sabe do que eu estou falando. E então eu faço contato com essa mulher quando ela está gestando. E depois tem justamente esse feedback depois que ela já pariu, né? Que ela teve o seu filho, já está passando por esse processo de transformação e está em pleno puerpério, né? Que a gente chama que são aí até, alguns dizem que até 90 dias após o parto, que a mulher está com tudo à flor da pele, está muito fragilizada, muito sensível. E aí ela recebe justamente essas fotos ou esse vídeo, se assim ela tenha contratado também, neste momento. E eu diria que todas respondem que foi a melhor coisa que elas fizeram, ter isso, porque elas puderam reviver e muitas vezes até ver coisas que elas sequer puderam ver ali. Às vezes ela está tão tomada pela adrenalina do momento, pela tensão, porque acontece de parto ser cirurgia cesárea e algumas dessas mulheres nunca passaram por uma cirurgia antes, e aquela seria a primeira vez num centro cirúrgico. Então, assim, tem muita coisa envolvida. E o parto normal, que é mais longo às vezes? Mais longo, né, que demanda muita paciência por parte dela, por parte do parceiro, muitas dores no corpo, que eu não sei como é, porque eu não passei por um parto normal. Então, depois ela poder assistir a um filme daquilo que ela viveu, de algo tão extraordinário que é o nascimento de um filho, e muitas vezes quando é um primeiro filho, então, né, que tudo é muito novo e muito intenso, isso não tem preço. Eu digo que é um valor assim imensurável, sabe? Nós vamos voltar falando sobre isso depois do intervalo, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já no programa Mundo dos Negócios, entrevistando hoje a fotógrafa de parto, Mariana Rocha. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Eu estou conversando hoje aqui com a empreendedora, jornalista, fotógrafa, Mariana Rocha. Mariana, a gente estava falando sobre o sentimento no seu trabalho, na hora que você está cobrindo, fazendo a cobertura fotográfica e de vídeo de parto. Como é a sua performance? Como é o seu trabalho? Você fica ao mesmo tempo concentrada naquela cena, que é uma cena de muita sensibilização, e ao mesmo tempo você tem que ver iluminação, centro cirúrgico é complicadíssimo, porque é uma variação de luminosidade, e ao mesmo tempo você faz vídeo e foto. Como é que você controla todas essas variáveis? Eu digo assim, quando as mães chegam e muitas, de verdade, falam, tinham 2 suas lá? Porque não é possível que você tenha conseguido fazer tudo isso. Mas eu digo, não é do dia para a noite que a gente adquire isso, né? É uma construção. Como eu venho da televisão, já tenho essa experiência com câmera, pela frente das câmeras também e por trás, porque eu sempre admirei e observei o trabalho desses profissionais cinegrafistas, eu digo que... E também por a gente estar sempre muito antenado. Não dá para você dar uma cochilada e uma descansada num parto. É um trabalho que você tem que estar ali 100%. É foco 100%. Concentração total. Concentração total, porque é nesse momento que uma lágrima cai, que o bebê traz uma expressão inusitada, diferente, que isso muitas vezes rende, por exemplo, uma foto premiada. A cena toda importa. As pessoas no seu que estão portfólio ali tem uma dessas cenas que eu fui olhar. Tem um bebezinho que está fazendo uma careta, né? Tem. Eu fui lá. Tem umas coisas impressionantes. Como você pensa, como é que um ser humano acabou de nascer e já é um meme pronto, ou faz uma expressão dessa, ou tem tamanha expressividade mesmo, assim, é impressionante. A gente, olha, eu sou muito suspeita para falar desse trabalho, porque realmente me impressiona a cada Como é que despertou? Como é que você despertou para atuar nesse tipo de trabalho? Como fotógrafo, eu sei. Você começou fazendo fotojornalismo, né? Fazendo fotografia jornalística, né?
Na verdade, foi no jornalismo, né, que eu paguei com o professor Itamar Nobre, doutor, a disciplina de fotografia, que é uma das disciplinas obrigatórias da grade de jornalismo. E aí eu peguei numa câmera analógica e me apaixonei, né? E eu comecei, na verdade, com natureza, né? Porque eu amo natureza até hoje, sou cheia de planta, tenho um coelho, tenho peixe. E aí eu comecei fotografando a natureza. Depois que eu migrei para pessoas no ramo de família mesmo, fazendo muita festa infantil, ensaios em casa. E os partos é o subnicho da fotografia de família, né? Eu digo que até muitas pessoas que... Mas virou o negócio principal. É o negócio principal, mas eu digo que eu obtive um sucesso na fotografia em 2 anos que eu não tive tamanho destaque em 10 anos de fotografia. Sim. Quando eu subnichei o meu negócio, quando eu me tornei uma referência exatamente naquilo, entendeu? Eu acho que isso, eu entendo que hoje todo mundo tem que ser multi, mas quando você se especializa em algo, né, e vai ali, você, para se tornar uma referência exatamente naquilo, isso lhe destaca mais. E quando você é bom, logicamente, naquilo que você está fazendo. E o trabalho bem feito, ele tem mais do que a técnica, né? Sobretudo, qualquer trabalho bem feito, ele tem a sensibilidade, o sentimento, a dedicação. A gente sabe, tem o perfeccionismo. E o perfeccionismo ele é ótimo para quem contrata e ele é ruim para quem presta o serviço. Porque a pessoa fica, até chegar naquela solução, aquele resultado que quer, a pessoa fica trabalhando e sofrendo muitas vezes e mudando e mexendo. E isso entra muito em algo que você estava comentando sobre a gente poder ter a flexibilidade de produzir na hora que melhor nos convém. Como no meu caso, que vou editar um vídeo de parto. Eu estou ali com 150 takes que eu fiz num parto. Certo. E aí eu preciso montar, eu já tentei terceirizar isso, tem excelentes profissionais, mas sensibilidade não se compra, né? E eu vivi o parto, então assim, eu penso sempre, nossa, ninguém melhor do que eu para fazer isso. Mas às vezes durante o dia eu não estou conectada, é muito barulho na rua, na casa, pessoas mandando mensagens, coisas para resolver. Como é que eu vou me concentrar naquilo que é o extraordinário, o sonho para aquela família, se tem muita coisa acontecendo ao meu redor? Então o melhor horário para fazer isso, às vezes é 11 horas da noite. Como é que eu vou prestar um serviço numa empresa de 11 horas da noite? Então, assim, e para mim tá tudo bem. Eu prefiro, às vezes, entrar à madrugada fazendo esse trabalho e no outro dia poder dormir até 9 horas da manhã, entendeu? E conseguir entregar o melhor de mim, porque aquele momento tá um silêncio total, ninguém vai me perturbar, ninguém vai me chamar. Meu filho não vai acordar hoje, não mais, né? Porque quando era bebê, era justamente a hora. Mas eu acho que tudo isso faz parte do processo, sabe? Sim. E começa desde o atendimento, né? Não é só prestar um bom serviço e ser sensível e estar lá e fazer tudo direitinho, com ética, com respeito, com profissionalismo, mas desde a hora que você está recebendo aquele contato, você saber como tratar uma pessoa. Eu acho que isso é o diferencial de muitos negócios hoje. Você pode ver, muitas vezes, e pela agilidade também, as pessoas não têm mais paciência. Se você manda uma mensagem para alguém... O departamento de paciência está embaixo. Pois é, você perde o cliente, por mais que seu serviço seja melhor. Então, só por você não ter... Às vezes aquela pessoa quer aquilo para hoje. Às vezes o parto pode ser de urgência. Se eu não responder, se eu estiver disponível, eu vou de última hora. Mas é uma coisa que não dá para esperar. O bebê não espera ninguém, né? Então, tem muitas coisas envolvidas para dar certo. Se vocês conseguem se satisfazer em termos de remuneração? Muito mais do que no jornalismo. Até outra dica que eu passo, assim, eu participei, inclusive, eu mediei uma roda de conversa numa palestra no Teatro Riachuelo de mulheres empreendedoras. Então, meu público era todo feminino, eu conversando com outras mulheres jovens empreendedoras e mães. E eu comentava assim, nossa, eu me segurei tanto na carreira que eu construí, porque eu sabia que todo final de mês eu ia ter aquele dinheiro, pelo menos para pagar aquelas minhas contas. Mas eu não imaginava que a partir do momento que eu me desprendesse dessa pseudo-estabilidade, eu poderia faturar até 10 vezes mais. Porque eu estava livre para produzir o quanto eu pudesse. E ali presa, pagando... Esse é o mundo do empreendedorismo, né? Exatamente. Depende muito mais da sua capacidade de produção e de negociação. Agora, se fosse para largar aquilo e ficar em casa, deixando... deixa o cliente cair do céu e deixando as coisas acontecerem, realmente eu ia ter perdido, né? Dinheiro. Mas dinheiro, para mim, realmente é uma consequência de tudo o que eu faço.
E eu faço não pensando nisso, eu faço pensando naquele propósito de estar ali. Eu digo que eu fui trazida até esse lugar que eu nunca imaginei. Eu acho que a gente... O empreendedorismo tem disso. Você começa a empreender numa área e aí você vai variando. Você começou, você falou, na fotografia com fotos familiares. E aí você... Natureza, né? Natureza, família, planta. Né? E aí depois você vai, o próprio mercado vai lhe mostrando oportunidades e você aproveita. Exatamente. Tem muito disso, né? Foi o que aconteceu também. Quando você até tinha me perguntado, eu não respondi, como é que eu despertei para o parto, né? Foi justamente na experiência de ser mãe. Porque eu também não tinha, do nada não vou ali no hospital fotografar. Não fazia sentido eu do nada ter esse insight, assim. Então, quando eu tive a experiência da fotografia de parto, eu despertei para aquele ambiente e para o valor que tinha aquela fotografia. Valor humano mesmo, assim, sentimental, afetivo. E daí eu presenteei amigas jornalistas que estavam grávidas, inclusive Heloísa Guimarães e Marília Rocha. Duas amigas, né? Nossas amigas. Marília Rocha foi minha primeira cliente de parto. Foi a primeira pessoa que eu fotografei, o nascimento de Romeu, né? Então, eu digo que Marília, o nascimento de Romeu foi o nascimento da minha fotografia de parto. E desde então não parei mais. Então, foi uma coisa despretensiosa, eu fiz meramente para presenteá-las, mas como elas têm visibilidade, postaram as fotos, postaram o vídeo, e aí eu comecei a ser acionada para... Me passa orçamento da sua fotografia de parto. Eu disse, gente, eu não... Mas aí, naturalmente, eu me tornei, entendeu? Sim. Você assina dizendo isso? Mariana Rocha, fotógrafa de parto? Assim. Porque eu acho que eu não conheço outra pessoa que faça, diga, é uma atividade tão exclusiva, Mas né? tem uma pessoa aqui, uma colega de trabalho que há 20 anos atua aqui nisso. E hoje em dia muitas pessoas estão fazendo a fotografia de parto também. Mas é o que eu digo, não é um ramo fácil, porque demanda disponibilidade 7x7, 24 horas por dia. Como é que você controla o ambiente? Foi isso que eu perguntei lá atrás que eu queria saber. Como é que você controla o ambiente para fazer a foto? Porque o centro cirúrgico é super iluminado e ao redor é menos iluminado. Como é que você faz? Então, a gente configura a câmera a todo momento, né? Porque, assim, quando o bebê nasce, no caso de uma cesárea, com foco cirúrgico, ali é uma luz altamente alta, né? A tendência de uma foto estourar ali, se você está despreparado, é muito grande. Então, tem uma configuração específica para a hora do nascimento. Na hora que esse bebê sai da luz e vem para o encontro para a mãe, que é outro momento, assim, primordial, a configuração da câmera já tem que estar em outra. A gente, que é fotógrafo profissional, nunca bota em modo automático nenhuma das configurações. É tudo no dedo e muito rápido. Então, a gente já tem aquela memória, né, de onde mexer e como mexer, mas é um desafio constante. Por isso que eu digo que é um foco, concentração 100%. Tem que articular com os profissionais médicos que vão estar fazendo o parto? É muito importante ter um bom relacionamento com eles. E a gente eles têm boa vontade? A maioria sim, né? Mas como todo mundo, nem todos têm bons dias, né? Então a gente tem que respeitar sempre aquela dinâmica e às vezes não só por isso, porque às vezes aquela gestação, aquele momento requer uma atenção ainda mais especial. Então ali a prioridade é a saúde da paciente e do bebê, não é a fotografia. Então eu tenho que saber respeitar o fluxo médico ali. Tem o lugar do anestesista ficar, tem o lugar do pediatra ficar, tem o lugar dos dois obstetras, do instrumentador, das circulantes. Então, assim, é muita gente ali dentro que é essencial para aquilo acontecer da melhor forma possível. Então, eu acabei assim, de saber como é a distribuição dos profissionais no parto. Já expliquei um em do um lado minuto do outro. pra Eu você. nunca entrei nem pretendo, né? Tô fora. Olha, isso já está passando, viu? Os pais, não vi nenhum desmaiar ainda, viu? Não, mas eu já fui, já passou. Ninguém sabe. Vou ter filho, mas não. Então, mas geralmente o que os hospitais sabem, fazem só uma curiosidade. Por exemplo, agora estão abrindo novas unidades aí de maternidade, né, devido à mudança de credenciamento de planos, e a gente faz um tour e a gente recebe orientações dos profissionais. Então, eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer ali. Por exemplo, eu não uso flash na sala de parto, porque eu entendo que não é necessário. Apesar do flash dar uma explosão de luz que mas aumenta... incomoda, né? Incomoda. Melhoraria muito a nitidez da minha foto. Mas eu entendo que o estilo hoje que eu trabalho de sombra e luz me permite justamente sem um flash. Então, para mim, são muitas particularidades que envolvem isso. Profissionalmente, você já falou que adora esse trabalho e tal, mas o fato de ser empreendedora lhe realiza profissionalmente?
Me realiza, sim, profissionalmente. Hoje eu me sinto mais feliz e mais livre, com mais qualidade de vida. E mais produtiva. Mais produtiva, né? Eu juro, eu acordo todos os dias e, meu Deus, que bom que sou eu comigo e, claro, com pessoas. Hoje eu tenho um assistente, eu tenho um estúdio de fotografia, eu sempre esqueço de falar isso porque o parto sempre é o principal, mas hoje eu tenho o meu estúdio, que foi justamente depois do Empretec. 3 meses após o Empretec, eu estava com um estúdio montado. O Empretec é um treinamento feito pelo Sebrae, que é um espetáculo, né? Todo mundo que faz muda na forma de pensar as coisas. A gente acha até que é brincadeira, né? Todo mundo fala a mesma coisa, mas assim, eu precisei viver para entender uma semana o que era. Concentrada lá, né? É uma semana de autoconhecimento puro. Por isso que dizem, é uma imersão de fato. Não é ensinar você a empreender. É mostrar você. Não, é mostrar você se você é ou não empreendedor. E também praticar. Você faz na prática. Não, você né? pratica, você cria uma empresa. Você cria uma empresa, você tem que vender produto, vai atrás de vender. Eu paguei o meu curso com o que eu vendi no Empretec, ainda rateando com os meus sócios, né? Então venderam muito, hein? Foi, vendi bastante. Foi em pleno verão. Mariana, nós estamos chegando no finalzinho do programa. Eu queria uma mensagem sua para quem quiser empreender. O que é que você pode dizer a quem está do outro lado assistindo a gente? Primeiro de tudo, você precisa acreditar em você e acreditar no propósito daquilo que você quer fazer, onde você quer empreender. Porque, primeiro, se você não acreditar em você, ninguém ao seu redor vai botar fé no seu negócio também. Então, assim, tem que começar com essa fé em si próprio, nessa preparação como eu precisei ir para uma imersão para entender que eu era capaz. E fazer o que se ama, porque você empreender, ter algo sob sua responsabilidade que você não acredita, não tem como ir para frente. Muito grato por sua participação aqui no Mundo dos Negócios. Parabéns pela sua iniciativa, parabéns pela coragem de fazer um trabalho tão diferenciado. Parabéns, sobretudo, pela competência com que você faz esse seu trabalho. Eu confesso que na primeira hora eu fiquei, depois eu fiquei encantado com o tipo do trabalho. Muito obrigada, eu fico muito feliz. Isso é um combustível também para mim, para seguir em frente. Obrigada. Legal. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui. A gente volta na próxima semana, aqui na TV Tropical Record. A você, um excelente fim de semana, uma excelente semana bem produtiva. Aproveite seu tempo para curtir, para relaxar, para praticar o ócio, porque só trabalhar não leva ninguém a muito longe, não. Quem só trabalha, vive pouco, aproveita pouco a vida. O Mundo dos Negócios se despede e até lá. Tchau. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Sicoob, sou mais potiguar. Acelere sua carreira com a Unifecaf. 84999345623.